Todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã, recebemos Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentando os principais temas do dia. É aquele compromisso que você já sabe da CNN Brasil com a pluralidade de ideias, uma das marcas da emissora. E sempre trazemos aqui 3 assuntos. Hoje vamos falar sobre o inquérito das fake news, o código de conduta para o STF e a onda de violência no México, depois da morte de um narcotraficante. Hoje começamos o Liberdade de Opinião com Hélio Beltrão, já aqui no nosso telão com a gente. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Vamos lá para o nosso primeiro assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal o encerramento do inquérito das fake news, que tramita na corte desde 2019. A OAB alega a elasticidade excessiva do objeto investigativo. O inquérito foi aberto pelo ministro Dias Toffoli, na época presidente do Supremo, com o objetivo de investigar notícias falsas e ofensas e ameaças que atingiam a honra e a segurança dos ministros do Supremo e também os familiares dos integrantes da corte. Hélio, daí nossa primeira pergunta. O inquérito das fake news está na hora de terminar? Carol, certamente está na hora de acabar. São 7 anos de injustiça, de violações ao devido processo legal, mas a OAB acordou muito tarde. Aliás, não só a OAB, muita gente que hoje está criticando os abusos estava fechada com o STF durante todo o processo contra o Bolsonaro. Valia tudo para tirar o Bolsonaro da política, as favas com a Constituição, né? Tudo tendo como alvará esse inquérito abusivo. Então vamos desenhar. Inquérito é um trabalho investigativo, é um trabalho de polícia, né, que vai juntar, então, evidências para apresentar à justiça, e aí a justiça decide se aceita ou não o caso para o julgamento. Isso é a Constituição. Nenhum tribunal pode comandar investigação. Mas tinha a brecha. Qual é a brecha? Se um crime for cometido nas dependências do Supremo, a lei permite que o próprio Supremo faça uma investigação. Então, o Toffoli aproveitou essa brecha, abriu esse inquérito, fez essa mágica para levar para o Supremo Tribunal Federal o poder de controlar todo o processo de possíveis crimes que estariam sendo cometidos nas redes sociais, em palanques, etc. Foi uma mandracaria, né, que passou a ser um instrumento político, um instrumento de perseguição contra quem criticava o Supremo Tribunal Federal. É um inquérito secreto, comandado, como a gente sabe, pelo Alexandre de Moraes, que já foi prorrogado N vezes, que nem escopo definido tem, Carol. Cabe tudo nele e, portanto, está tudo errado nisso. E durante o governo Bolsonaro, a própria OAB, que agora está colocando aí essa carta e tal, apoiou esse inquérito. Ela reconhece isso na própria carta agora. Alimentaram o monstro foi ficando cada vez mais forte, né? É isso que aconteceu. Esse último episódio que a gente tem mencionado, de incluir auditores da Receita Federal no inquérito, só comprova o quanto saiu de controle. Auditor não tem foro privilegiado. Nem tem foro privilegiado, Carol, os milhares de julgados, condenados pelo quebra-quebra lá do 8 de janeiro. Segundo a lei, eles tinham que ser julgados na primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho falado aqui bastante sobre o perigo da togatocracia, né? Ou juristocracia, como alguns chamam. O que é isso? É a usurpação da representação popular que o Congresso tem, né, por poucos juízes de uma corte superior, né, que passam a legislar, passam a definir os rumos de um país e tal. Na prática, é um golpe na democracia. E a gente está vendo isso, desgraçadamente, acontecendo no Brasil há alguns anos. É sapo na panela, a República sendo corroída, cozinhada sem que se perceba, né? Então, hoje o Congresso ele está limitado, ele está pautado pelo Supremo Tribunal Federal, muitas vezes em tabelinha com o Lula. Qual é a saída republicana, Carol, para encerrar? Pressão popular sobre os senadores, para que eles cumpram a sua prerrogativa de tramitar impeachment de ministro do STF. Vamos então falar mais sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente volta ao tema Código de Conduta. Ideia que ganhou o apoio de organizações civis, jurídicas e empresariais no manifesto intitulado Ninguém Acima da Lei. No documento, temos ali críticas à atuação de cortes superiores,
Também destaque para as apurações do caso Master e um pedido para definição de parâmetros para orientar a atuação dos ministros. O documento deve ser lido na próxima segunda-feira na Faculdade de Direito da USP, uma das mais tradicionais do Brasil, onde o ministro Alexandre de Moraes leciona e o ministro Dias Toffoli integra a Associação dos Alunos. Hélio, esse manifesto eleva ainda mais a pressão para um código de conduta no Supremo Tribunal Federal? Carol, sem dúvida a pressão sobre o Supremo cresceu muito. É a pior crise da história do Supremo. Então, esse manifesto de entidades distintas, diversas, inclusive do empresariado, é importante, porque só a pressão popular pode servir de incentivo para que os senadores façam o seu trabalho. Porque a questão não se resolve com código de ética, não. Isso parece brincadeira. Código de ética é coisa de piscina de condomínio. Bem diferente do que tem acontecido, os ministros não têm cumprido a Constituição, não têm cumprido leis, e este é o problema. Vamos lembrar aqui uma retrospectiva rápida. Tem conflitos de interesse inaceitáveis. Quase 2.000 casos ativos de tribunais superiores com atuação de escritórios de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, como no caso do Master com a Viviane Barça de Moraes. Isso fere, no mínimo, o princípio da imparcialidade do juiz. Segundo, o STF vem atuando em causa própria. Vem uma crítica embasada a algum ministro, aí o tribunal se julga vítima, se alega vítima, abre uma investigação, faz uma acusação e determina uma sentença. Isso é completo abuso, né? Ele vem acontecendo desde sempre, Carol, no âmbito desse inquérito, desde 2019. Terceiro, né, o STF legislando, intervindo em outros poderes, né? O caso do PL da censura, do marco temporal, né, do aborto, né, tantas outras pautas que o Congresso tem, né, e tiveram, né, a mão forte aí do Supremo Tribunal Federal para reescrever, inclusive, a lei. Mas não cabe ao STF, eu já disse muito isso aqui, dizer como a lei deveria ser. Cabe ao STF ratificar como a lei é, né? Eu dei 3 exemplos graves de atitude que não precisa de código de conduta algum, Carol, para se saber que são coisas erradas, né? Então o Senado precisa acordar, né? A sabatina de ministros tem sido historicamente uma farsa no Brasil. Esses ministros foram todos sabatinados, como a gente sabe. Passaram como gente de reputação ilibada, como gente de notório saber jurídico. O Toffoli nem passou em concurso para a magistratura. Ele foi reprovado 2 vezes. Então, que notório saber jurídico é esse, Carol? Então, eu acho que esse manifesto é um bom sinal, ainda que esses mesmos que assinaram esse manifesto tenham se omitido no passado. Eu digo que se omitiram quando esse inquérito foi instaurado, se omitiram durante todo o trem de abusos contra os vândalos do 8 de janeiro e contra o Jair Bolsonaro, né? No começo de março vai ter uma manifestação gigante convocada pelo Nicolas, com foco nessa questão do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver, Carol, até quando o Senado vai continuar acovardado. Terceiro assunto, Hélio, esse vem do México. A morte do narcotraficante mais procurado do país, conhecido como El Mencho. Depois da operação militar que matou o líder do cartel Jalisco Nova Geração, o México viveu um caos. Mais de 50 mortes registradas em mais de 20 estados mexicanos, com lojas, bancos e veículos incendiados. E aí, Hélio, a pergunta que a gente faz é: o que está acontecendo no México serve de alerta para o Brasil? Esse episódio no México é impressionante. A gente não pode permitir que o Brasil chegue nesse nível, chegue no nível da Venezuela, mas a gente está no caminho. Veja como a polícia tem revelado o crescimento do crime organizado, assumindo negócios legais aos montes, setor de combustível, setor de hotelaria e tantos outros. A Operação Carbono Oculto revelou 1.000 empresas de combustível, basicamente postos e também até distribuidores de combustível, tudo sob controle do PCC, e revelou 40 fintechs também. A polícia também identificou, Carol, investimentos do PCC em fundo, em infraestrutura, em porto, usina, etc. E por conta da sonegação de impostos que eles fazem,
e por descumprirem, por exemplo, as regras de carbono, no caso dos combustíveis, isso está dando muito, muito mais dinheiro do que traficar droga. É o novo business plan do crime. É mais lucro com menos risco. A estimativa que se tem é que o crime organizado já movimente 150 bilhões de reais por ano com negócios lícitos. A Polícia de São Paulo, inclusive, prendeu recentemente uma delegada recém-concursada associada ao PCC. Então, o crime organizado está infiltrado também no Estado, como a gente sabe, né? Inclusive na política, que a gente tem falado aqui. Aqui é diferente do México. Lá é contrabando, né, de droga, de arma para colocar dentro dos Estados Unidos. Aqui é uma infiltração criminosa mais ampla, é mais envolvida no dia a dia, até porque está aí nessas coisas que a gente consome, tipo combustíveis e tal. Então, aqui a solução exige vontade política, mais enfrentamento pela justiça, que seja menos leniente, que não fique soltando faccionado em audiência de custódia, que não dê habeas corpus para traficante internacional. Enfim, Carol, que não tenha pena de bandido como a esquerda costuma ter. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Até quinta-feira. Nós seguimos por aqui. Agora vamos ouvir a opinião dele, Alessandro Soares, sobre os mesmos 3 temas. Ele já está chegando aqui no nosso telão. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos então já com o nosso primeiro assunto, Alessandro. Manifestação do OAB sobre o encerramento do inquérito das fake news. Documento que já foi protocolado e entregue ao presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, e que traz a preocupação da ordem com a conformação jurídica de investigações de longa duração. O inquérito que voltou a ser notícia depois de uma operação determinada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e os alvos foram 4 servidores da Receita que são suspeitos de acesso e vazamento de dados sigilosos de parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pergunta, Alessandro, inquérito das fake news, está na hora de acabar? Carol, esse é um inquérito que gera realmente preocupação. A OAB tem legitimidade aí, tem uma preocupação legítima com relação ao caso, mas a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ela sabe, ela reconhece isso, inclusive na sua nota, de que esse inquérito ele é uma excepcionalidade, portanto, ele foi legítimo do seu início, a instauração ela foi legítima. Ele reconhece, portanto, a legitimidade desse inquérito, e a questão fundamental agora é a questão desse prolongamento, possibilidade de abusos ou não. E aí, naturalmente, a gente tem que, para saber se é o momento ou não de encerramento desse inquérito, nós necessariamente temos que olhar o próprio inquérito, olhar o objetivo dele, olhar basicamente o que o relator fez até o momento, se novos crimes foram descobertos, quais são as redes, as possibilidades de encontrar novos fios condutores para ilícitos cometidos dentro daquelas pessoas que estão ali nesse inquérito. Portanto, é uma questão, eu diria aí, objetiva para ser analisada e não simplesmente uma opinião de natureza política ou uma preocupação. Embora, repito, a OAB tem uma preocupação que me parece legítima, mas nós temos que ter objetividade nesse caso. E aí, naturalmente, na própria nota da ordem, existe uma argumentação de que, olha, aquele período excepcional já foi ultrapassado, portanto, esse inquérito não é mais necessário e que no futuro não ocorram mais inquéritos similares. A questão fundamental é, o quanto será que passou, né, esse cenário mais, vamos dizer assim, apocalíptico com relação à democracia brasileira? Será que nós não temos, nesse exato momento, deputados, senadores, partidos políticos, literalmente utilizando, por exemplo, a bandeira do impeachment de ministro como uma bandeira política, mesmo sem ter um elemento essencial, que é a justa causa, o acontecimento maior para legitimar um processo de impeachment? Ou seja, nós temos uma situação de acirramento político ainda no país de alguma forma. Pior ainda, esse ano nós temos um ano eleitoral. Existe preocupação, inclusive, de natureza internacional. O que eu quero dizer, Carol, é que o cenário que se coloca na nossa frente do próprio Supremo Tribunal Federal não é muito fácil. É claro, é muito simples dizer que se deve encerrar
o inquérito, mas eu posso dizer também que é muito difícil defender a democracia. Portanto, essa é uma situação muito delicada. A gente pode até defender que o inquérito seja terminado o mais rápido possível, mas a gente não pode prever no futuro que inquéritos similares não sejam necessários, porque nós temos uma novidade, uma grande novidade histórica, que é a ideia de uma Suprema Corte reagindo a ataques sistêmicos, ataques orquestrados e muito bem planejados contra a ordem democrática. É claro, se uma pessoa não acredita que houve um ataque contra a democracia, né, que tudo não passou, né, que só eram vândalos ali naquele momento, que não existe ninguém financiando, uma pessoa que diz isso, para ela o inquérito não tem sentido nenhum. Mas para qualquer pessoa que conhece a historicidade do Brasil, principalmente os golpes de Estado que nós já sofremos, as ditaduras, sabe da importância que é o Supremo Tribunal Federal ter ferramentas para enfrentar esse tipo de situação. Carol? E ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, Alessandra, a gente esbarra mais uma vez no tema que ganha espaço na presidência do ministro Edson Fachin, que é o Código de Conduta para o Supremo. Organizações endossam a ideia defendida pelo presidente da Corte com a divulgação de um manifesto. Posicionamento, Alessandro, que vem em meio à crise do Banco Master, que colocou o Supremo Tribunal Federal na berlinda. Esse manifesto eleva a pressão para que ocorra um avanço desse Código de Conduta? Olha, Carol, eu li o manifesto, é um manifesto que tenta também, veja, mais uma vez, nós estamos lidando com uma situação extremamente delicada, porque nós temos que fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Essa crítica, eu diria hoje, é mais do que necessária, não é uma crítica só ao Supremo, é importante dizer, é uma crítica aos órgãos jurisdicionais, é uma crítica aos comportamentos de quem ocupa, das pessoas que ocupam os principais cargos nos tribunais superiores e até mesmo nos tribunais locais, tribunais de justiça dos estados, ou seja, é uma crítica generalizada aos penduricalhos, à questão de remunerações que ultrapassam o teto. Eu diria que isso ultrapassa até o Poder Judiciário, vai para o Ministério Público, por exemplo. Ou seja, uma crítica extremamente necessária, extremamente legítima, mas que ocorre no momento também desse tensionamento. E aí o próprio manifesto, de alguma forma, tenta se desvencilhar dessa questão, falar, olha, nós não estamos aqui atacando o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa das instituições, como guardião da Constituição, nós não estamos atacando aqui eventuais decisões do Supremo Tribunal Federal na defesa da ordem democrática, na questão de apenar pessoas que tenham tentado golpe de Estado, nada disso. O que nós estamos fazendo aqui é tentando fazer uma crítica legítima. Desde 88, não existe, literalmente, essa é a verdade, tem aumentado, mas não existe um controle satisfatório ou democrático, pleno e transparente com relação à prática e às condutas dos ministros. O que está se pedindo, basicamente, aqui não é impeachment. E aí eu sei que tem muita gente que pega esse tipo de situação onde você tem essa situação de crítica ao Supremo e tenta, de alguma forma, inverter a ordem do discurso para dizer que ali está se plantando a possibilidade de um impeachment. Em primeiro lugar, é preciso dizer que aqui não tem condição, não é um elemento de crítica para levar a impeachment ou derrubar nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. A ideia é construir uma instituição forte, democrática e transparente, de modo que ela possa enfrentar situações críticas. E, para isso, eu preciso que a conduta dos ministros seja mais transparente possível, e aí você tem um conjunto de situações que levam ao Código de Conduta, e veja só, o Código de Conduta seria um complemento a um conjunto de legislações que já existem, um complemento à própria Constituição de 1988, onde a gente tem o princípio da probidade administrativa, da impessoalidade, da isonomia, da igualdade e da moralidade pública. Então, esse código, ele complementaria, portanto, é um manifesto importante. Acho que os próprios ministros têm que tomar um pouco de cuidado, porque é natural que os ministros reajam de maneira mais forte com relação a esse Código de Conduta, porque ele vem num contexto de muita orquestração contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu acredito que numa linha geral da política atual brasileira, nós temos uma tentativa de desgastar de maneira sistemática o Supremo Tribunal Federal para que no futuro ele não tenha força para enfrentar situações mais críticas. E isso para mim é um problema. Agora, por outro lado, existe nesse mesmo momento onde isso está acontecendo, existe uma crítica que é legítima, e aí é importante que os ministros escutem com muita atenção. Eu acho que a fala até da ministra Carmen Lúcia há pouco tempo diz tudo, que é, olha, as pessoas na rua estão falando muito do Supremo Tribunal Federal. E aí é um sinal de alerta, porque isso também pode alimentar
né, principalmente o discurso, aquele discurso mais radicalizado, irracional e antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal. Carol. Temos o nosso terceiro e último tema, Alessandro, a morte do narcotraficante mais procurado do México, conhecido como El Mencho, que gerou uma onda de violência no país. Ações do crime organizado e do narcotráfico preocupam o mundo. Há pouco a gente mostrou, em viagem à Coreia do Sul, Alessandro, o presidente Lula conversando com jornalistas. Ele disse que está preparando um debate sobre essas questões no encontro que deve ser marcado com Donald Trump agora, no início de março. Alessandro, a situação lá no México serve de alerta para o Brasil? Carol, em 2006, é importante nós lembrarmos, em 2006 nós tivemos uma situação, eu diria quase, vamos dizer assim, similar, não necessariamente igual ao que está acontecendo no México nesse exato momento, não por causa da morte de alguém, mas por causa de um conjunto de medidas. A gente sabe que aqui em São Paulo, particularmente, a gente teve ataque de crime organizado, ônibus, e veja, não é só São Paulo, isso não é uma situação só de São Paulo, mas onde o crime organizado tem essa capacidade, muitas vezes, de paralisar uma cidade do tamanho de São Paulo, que foi isso que aconteceu lá em 2006. Nós estamos falando de uma situação de praticamente 20 anos atrás. E aí eu te pergunto, o que aconteceu nos últimos 20 anos? Bom, um enfrentamento, eu diria, quase que irracional ao crime organizado. Um enfrentamento que está alocado em situações regionais, os estados, cada um com suas competências, sem uma unificação no enfrentamento ao crime organizado e que, mais do que isso, acabou de alguma forma ganhando um status empresarial. Hoje o crime organizado é uma empresa, é aqui, é no México, é no mundo inteiro. Eles usam hoje estratégias e táticas altamente sofisticadas. Por isso, eu preciso de um Estado muito mais eficiente, eficaz e capaz de atuar investigativamente. Veja, eu não estou falando aqui só da questão da violência, da repressão, mas de investigar e reprimir essas empresas, né, fazer com que elas sejam estranguladas economicamente. Essa é uma via necessária. Daí a necessidade hoje de discutir os pacotes que estão no Congresso Nacional, particularmente o Sistema Único de Segurança Pública e um conjunto de medidas que estão no Congresso Nacional para enfrentamento ao crime organizado. A solução não é simples, porque hoje a coisa é muito sofisticada e você também tem aí questões de ordem internacional no jogo do dia a dia. Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares, também nessa conversa aqui conosco no Liberdade de Opinião. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia. Até quinta-feira. Até quinta-feira, Carol. Tchau, tchau. E vocês já sabem, a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.